bom ter você aqui com a gente nessa noite. Essa é a nossa terceira celebração do dia. E a gente está muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo. E especialmente pela manifestação do Espírito Santo nesses dias. Eu quero te lembrar que essa aqui é uma igreja pentecostal. E nós somos avivados. Essa é a igreja metodista wesleyana. E sempre que chega maio é uma bênção. Porque é um privilégio, é a oportunidade que Deus nos dá de voltar e de lembrar tudo aquilo que Ele fez ao longo da história e que Ele quer fazer. Não é só para aquele tempo, é para hoje também. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Atos. Não tem como começar uma série, né? Tudo bem que quem começou foi pela manhã o pastor Davi. Enquanto ele estava pregando, eu estava pensando, será que ele vai pregar nesse texto? Será que ele vai? E não foi, glória a Deus. Porque não tem como começar uma série de mensagens. Ele foi antes de mim, ele pregou antes de eu pregar, né? Do que eu vou pregar. E isso é bom, porque ele já fez um pano de fundo interessante para aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Atos 2, do versículo 1 ao 4, e depois vamos dar uma puladinha. Diz assim, olha, eu estou lendo na NVT, tá? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados. Quando você lê a Bíblia tanto tempo na mesma versão e muda, você já lê o texto sem ler, tá vendo? Já estava lendo na revista e atualizada e é diferente aqui, é NVT. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Agora pula para o versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam. Pois já são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui na sua casa. Obrigado por esse mês que se inicia hoje, porque no primeiro dia da semana e no primeiro dia do mês nós estamos na sua casa. E nós, ó Deus, estamos reunidos, mesmo que hoje separados em 3 cultos, e nós oramos, ó Deus, para que isso em breve se encerre com as compras, com aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração e tem feito na nossa casa, para que nós possamos estar todos reunidos juntos no mesmo horário. E isso é um nosso desejo, nosso sonho, oramos para que isso aconteça, mas mesmo que hoje separados, ó Deus, por cultos diferentes, mas unidos com o mesmo propósito e o mesmo coração, de buscar o Senhor, de adorar o Senhor, de entregar a nossa vida, e nós mais uma vez convidamos a doce presença do Espírito Santo de Deus,
que é quem nós desejamos, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que vive dentro de nós, nós rogamos, Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar, nas nossas vidas, para falar no nosso coração e para agir durante todo esse culto, porque nós prestamos esse culto ao Senhor, e o Senhor é o dono desse culto, dessa casa, de tudo que fazemos. Por isso, Senhor, liberamos, damos liberdade ao Teu Espírito para falar conosco, e se for do Seu desejo, Senhor, para transformar a nossa vida, tocar no nosso coração, por meio dessa palavra que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus, amém. Talvez você está chegando na igreja metodista wesleyana, há pouco tempo você está caminhando com a gente, e vale lembrar algumas coisas, que durante os nossos dias e os nossos cultos, a gente nem sempre tem o privilégio de falar. Você vai ver lá nos boas-vindas, que está chegando o terceiro ou quarto boas-vindas desse ano, que vai ser agora dia 28 de maio, então se você está chegando na nossa igreja, quer fazer parte da nossa comunidade, procura alguém, a Alba está lá atrás, e ela vai te dar um ingresso para o recomeço, que é o caminho para recomeçar com a gente, e lá você vai ver um pouquinho da nossa história, mas talvez você não tenha tido esse privilégio de conhecer a nossa história ainda, mas nós nos chamamos Igreja Metodista Wesleyana, o que já é uma redundância, porque o metodismo, ela é fruto da experiência wesleyana. Só que lá em 1967, um pouquinho antes, 66, algumas pessoas experimentaram algo sobrenatural do Espírito Santo. Eles foram tocados pelo Espírito Santo e batizados com o Espírito Santo, e esse batismo os impulsionou a viver dons espirituais, a buscar dons espirituais, a sair para as ruas, nas praças, pregando, ensinando, curando, conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós acabamos de ler aqui. Mas isso na época não era permitido da outra igreja que nós participávamos, na igreja metodista, e aí nós fomos convidados a nos retirar, por causa desse grande avivamento, e aí surge essa redundância, Igreja Metodista Wesleyana. O metodismo é por causa de Wesley, que lá em 1738 experimenta uma renovação espiritual no seu coração, que culmina com o Pentecoste Wesleyano, que acontece a 1º de janeiro de 1739. Um grupo de jovens, começa com Wesley em 1738, dia 24 de maio, e culmina no dia 1º de janeiro, quando um grupo de jovens reunidos são tomados na virada do ano pelo Espírito Santo, de tal forma que eles caem no poder de Deus, falam em novas línguas, são tomados por um êxtase espiritual. Isso acontece com vários deles que estão ali, e eles contam isso, Wesley conta isso, e a verdade é que depois desse evento, eles que eram esse pequeno grupo de pessoas, em pouco mais de 30 anos se tornam 29 mil seguidores de Jesus Cristo avivados, experimentando esse avivamento em sociedades metodistas, que era o nome que se dava para os GCELs. O que a gente chama de GCEL hoje eram as sociedades metodistas naquela época. Então esses 29.500 membros, dentro deles mais ou menos 120 pregadores, dentro deles mais de 100 capelas espalhadas pela Inglaterra, em pouco mais de 30 anos. Isso é mais ou menos semelhante ao que a gente vive hoje, que a gente viveu como igreja. Nós temos só 55 anos, e nós temos mais de 130 mil membros, mais de 1.500 igrejas, mais de 1.500 pastores. O que impulsionou esse povo? O que nos impulsiona? O que move dentro de nós? O que nos move é uma promessa que se cumpriu há 2.000 anos atrás, iniciou o seu cumprimento há 2.000 anos atrás, e ela vem se cumprindo em todos nós. Antes de Jesus subir ao céu, ele fala assim, isso foi até tema da mensagem do pastor Davi nessa manhã, em Lucas 24, 49, ele fala assim: eis que envio a promessa do meu Pai, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Esse poder é o que nós temos pregado ao longo de todo o ano, desde o dia 31 de dezembro, o Dunamis, a força propulsora, e nada mais é do que o Espírito Santo.
Em Atos 1:8, Lucas escreve isso: vocês vão receber poder, é o que nós temos pregado ao longo desse ano, e vocês serão. É um poder transformador que age dentro do ser humano, que age dentro de nós, e que nos impulsiona a fazer tudo isso que eu falei, a pregar, a orar por enfermos, a crer em milagres, a crer em sinais, a conquistar, a transformar, a viver uma vida extraordinária no Espírito Santo. E são dois momentos. Um é o momento, como ouvimos nessa manhã, o pastor Davi já falou muito bem, na salvação. Mas existe um momento na vida do crente, de todo crente, que ele precisa experimentar. E é o que nós temos impulsionado você a viver. Lutado com isso. Quando oramos aqui, todo culto, quando oramos, nós oramos para te incentivar a buscar o Espírito. Quando fazemos grupinhos, é para buscar o Espírito. Tem aquele dia que você não está muito animado, né, Leninha? E aí você precisa de alguém do lado mais pentecostal. Às vezes você vem triste, aí você procura o irmão pentecostal, tipo o presbítero Wilton, que já ora assim: ah, Senhor. Quando o presbítero Wilton fala: ah, Senhor, irmão, já era. Você já está chorando, porque ele já está chorando. Aí quando você está desanimado, aí você procura e fica do ladinho dele, espera só o ah, Senhor. Né? Quando eu era adolescente, sentava por aqui, aí quando o culto estava meio frio, desanimado, meu pai ficava procurando o presbítero Wilton, né? Que ele sabia: vou trazer o presbítero Wilton, vai fazer uma oração pentecostal, todo mundo vai ficar pentecostal. Às vezes o culto está ruim, precisa dessa lenha que está já em brasa. E aí você procura no culto alguém. Aí às vezes você está numa rodinha despretensiosa e você acha alguém. Assim, acha a diaconisa Sônia, presbítero Antônio, acha, né, alguns irmãos aí do Reteté, e glória a Deus, a Adriana é do Reteté, está lá no fundo lá, ó. Procura a Adriana, você vai estar no Reteté. E é exatamente isso que acontece quando a gente faz um grupinho, para te impulsionar a buscar. E nesse mês inteiro a gente quer te incentivar a experimentar isso. Não só nesse mês, porque esse mês é o que o pastor Wildney disse, ele nos impulsiona, ele nos faz viver essa experiência, para que no ano inteiro, em toda a nossa vida, toda vez que a gente se lembre, toda vez que a gente se encontre, toda vez que a gente, em algum momento da nossa vida, está meio assim, mas a memória vai lá atrás e busca aquela nossa experiência extraordinária com o Espírito Santo, a gente é cheio de novo, a gente é renovado de novo, a gente é motivado de novo, a gente queima de novo, porque é como se fosse uma brasinha que fica escondidinha. E o autor Moisés em Levítico fala isso, né, que tira a brasa. Quando você dá uma sopradinha na brasa, naquela lenhazinha que está no meio de um monte de cinzas, e aí você consegue fazer uma limpeza e tirar essas cinzas, a brasa ainda está lá, o fogo ainda está lá, e aí você queima de novo e volta muito maior do que da primeira vez. E isso é o que eu quero. Eu me lembro muito bem quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 7 anos de idade, foi num retiro espiritual por ocasião de carnaval. Eu acho que mais alguns, acho que pastor Garbim, pastor Ricardo, com certeza esses dois eu lembro que estavam, e outros adolescentes e jovens da minha igreja, da igreja que eu participava, e tinha esse presbítero do Reteté, que quando o culto estava ruim, meu pai chamava ele na frente para orar, que era o presbítero Wellington, pastor Wellington hoje. E aí a gente estava nesse momento do culto lá, do retiro espiritual, e após a mensagem, ele veio à frente, convidado então pelo pastor Simvaldo, meu pai, e ele começou a orar para que nós fôssemos batizados com o Espírito Santo. Irmão, eu já era convertido, eu já lia a Bíblia, eu já chorava, eu já tinha ido em todos os apelos, eu era o melhor amigo do meu pai. Ele fazia apelo, ninguém ia na frente, mas eu ia. Todo apelo eu estava lá, né? Eu estou pagando pouco as meninas, né? Porque o meu pai me pagava melhor. Bom lembrar disso, que eu ia em todo apelo. Quem quer ser missionário? Eu. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Mas você aceitou, aceita de novo.
Quem quer, estava sempre. Eu lembro que nesse dia, o pastor Wellington começou a orar, e ele fez uma loucura, aquelas loucuras que só avivalista faz. Ele pegou o paletó dele assim, e aí ele começou a fazer assim com o paletó. Irmão, eu que já estava ali chorando, que já estava buscando a Deus, eu não sei, isso é uma experiência louca que você já experimentou, ora para experimentar. Eu simplesmente, eu apaguei, no sentido bom da palavra. Eu caí, mas eu caí no chão e eu não senti nada. Começa por aí, porque se você cair no chão normal, você já vai sair todo dolorido. Eu caí e não senti nada, absolutamente nada, como se tivesse caído numa nuvem. Foi essa sensação. E aí eu já estava vendo Jesus, o céu, falando em língua e aquele monte de coisa. Simples assim. E, irmãos, é só eu lembrar que eu já fico todo arrepiado, que o Espírito Santo já enche meu coração de novo, que eu já falo assim, nossa, que coisa extraordinária. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas ao longo da minha vida, irmão, tudo mudou por causa disso. Aqui, essa experiência extraordinária, ela mudou a minha história, porque eu sou filho de pastor, eu fui criado na igreja, mas se eu cheguei aqui, foi porque lá atrás, o Espírito Santo me tomou de uma maneira extraordinária, que eu não conseguia ser outra coisa, a não ser o que eu faço, a não viver a vida que eu vivo. E aí, por mais que eu quisesse e tentasse, e na verdade eu não queria, eu me recordava dessa experiência, eu falava, nossa, isso é muito melhor, isso é muito mais extraordinário, é o que nós cantamos. O fogo nos olhos queimou todos os outros amores. Vai ser jogador de futebol, ficou fichinha perto da unção do Espírito. Ser um oficial do exército, ficou pequeno dentro da experiência com o Espírito Santo. O dinheiro ficou pequeno dentro quando eu olhei para os olhos dele. O que é o dinheiro? O que é a viagem? O que é o sonho pessoal? Tudo isso foi queimado por aquela experiência sobrenatural. E aí ela encheu a minha vida de tal maneira que agora, irmão, é dor, é problema, é luta, é viagem, é dinheiro, tudo isso vai sendo queimado. Toda vez que eu me coloco em oração, que eu busco o Espírito Santo, essas coisas vão sendo queimadas. Elas vão sendo queimadas pelo fogo que é sobrenatural, pelo fogo que enche a vida, pelo fogo que domina todo o meu ser. Isso quer dizer que eu não tenho problema, irmão? Claro que eu tenho. Mas esses problemas, é só eu ir lá e orar, que o fogo queima de tanta maneira, tal forma dentro de mim, que isso vai se tornando pequeno, vai se tornando menor, e vão trazendo estratégias do céu para a solução dos problemas, vão trazendo estratégias do céu para o relacionamento com a minha saúde, com a minha vida, com o mundo, com a família, de uma maneira que não tem explicação, só tem como experimentar. Tem explicação. Não sei se foi a Sônia que me disse, ou a Sandra, que de vez em quando elas estão andando lá, e elas ouvem a irmã Alice orando, quando estão chegando, né? E ela foi me completar ali, então vou honrar, porque ela está aqui. E elas falaram, é incrível, porque são tantas situações adversas, são tantas lutas que nós temos enfrentado, de saúde com o seu Mário, na própria saúde dela, e ela está lá orando, porque, irmão, quando você acessa esse lugar no Espírito Santo, todas essas coisas, elas se tornam tão pequenas, a dor vai embora, a luta vai embora, o problema vai embora, a solidão vai embora, a depressão vai embora, a perseguição vai embora, porque esse lugar do Espírito, esse avivamento, ele sopra de uma maneira que é preenchedor do lugar em que você está, da sua vida, e é isso que eu quero. É essa promessa que eu quero viver, e essa promessa que nós precisamos viver. E quando eu olho para o texto, existem alguns segredos, que não são tão segredos, né? Não são claros, eu falei de manhã, né? Não é inventar a roda. Não quero aqui hoje te apresentar nada que você não conheça,
Nós não vamos falar nesse mês de estratégias, que você vai falar assim, nossa, eu nunca ouvi um pregador falar isso, né? Porque tem pregador que gosta de falar o que ninguém ouviu, eu gosto de vez em quando, né? Na terça-feira eu gosto de falar segredos. Mas a maioria das coisas são coisas que a gente já conhece, mas que com o tempo uma brasinha vai queimando e aquela fuligem vai ficando por cima do carvão e a gente vai se esquecendo. Então, eu só queria te lembrar, como diria um pregador aí da minha família, eu só queria te lembrar alguns princípios, alguns valores que você não pode esquecer ao longo da época, ao longo dos tempos. Leia comigo o versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde todos estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Veja que tem algo extraordinário acontecendo. A promessa de Jesus para eles foi: fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E, irmão, a grande sacada, o mais extraordinário da palavra de Deus e aquilo que os discípulos conseguiram capturar e fazer com excelência foi se reunir. Jesus não falou, vão lá e façam muita coisa. Ele falou, pelo amor de Deus, ou por amor de mim mesmo, se reúnam, fiquem juntos, fortaleçam-se mutuamente, suportem uns aos outros, nas linguagens de Paulo. Por que Jesus mandou aquele povo ficar junto? Por que Jesus falou, discípulos, apóstolos, fiquem juntos, não abandonem uns os outros? Por uma questão simples, porque tem dia que você vai querer abandonar o barco, mas tem dois do seu lado que não vão abandonar. Tem dia que você vai desanimar, mas tem três do seu lado animados. E quando você está junto, o que está fraco é suportado pelo mais forte, e o que está forte suporta o mais fraco. Tem dia que eu quero chutar o balde, pastor Davi é o meu suportador, chutar o balde, um monte de coisa da vida, e aí eu falo com ele, aí quando eu estou nesse dia, eu desando a reclamar para ele, lá no nosso altar secreto, lá do escritório, e aí falo, e aí quando eu reclamei um monte da vida, e falei um monte de coisa, aí ele solta às vezes um negocinho simples, que às vezes ele sabe, ou às vezes ele não sabe, às vezes ele está falando de Deus profeticamente, ou às vezes ele está falando dele mesmo profeticamente, porque tem profecia que você sabe, e tem profecia que você não sabe, né? Às vezes eu sei coisas da sua vida e eu vou falar naquilo que eu sei, mas tem coisas que eu falei, às vezes eu nem sei porque eu falei, mas Deus sabe e eu sei que eu estou ouvindo, e você sabe que está ouvindo, e aí ele libera essa palavra, ele libera isso sem saber ou sabendo, e é um bálsamo na minha vida, que aí eu que estava desanimado, que queria desistir, aí eu sou revigorado, aí eu estou cheio de novo, aí eu falo, cara, obrigado, se depender de mim, a gente nunca mais se separa, falo isso direto para ele, que é isso, às vezes é o inverso, às vezes ele chega, e ele é fechadão, né? Ele é aquele homem da moda antiga mesmo, de uma família dura, que o pai era firme, então ele não é uma pessoa que naturalmente vai falar, mas ele já vem, eu já sei quando ele chegou e ele tá ruim, e aí eu dou uma meia hora de silêncio, aí eu ligo uma música minha, né, porque quando é ele coloca umas bossa nova, uns jazz, quem chega primeiro define a playlist, por isso que eu gosto de chegar antes, aí eu coloco, a minha música já está rolando, aí quando está aquele ambiente assim, aí eu começo a orar às vezes um pouco alto, para ele ouvir, começo a ler o texto, falo, Davi, olha que coisa incrível, às vezes eu faço bem assim, esses dias eu fiz isso, terça-feira, falei, cara, olha, eu nunca li esse texto dessa maneira, claro que li, mas não estou falando para mim, estou falando para ele, olha só, aí ele vem aqui,
tal, cara, que coisa incrível, olha o que Deus compartilhou comigo. Porque é isso, nós somos dois é muito mais fácil. Quando o pastor Will estava podendo vir às terças de manhã, a gente compartilhava, é isso, às vezes um está desanimado, o outro levanta, e aí o que Jesus ordena para eles é isso, fala assim, olha gente, vão ser 50 dias, 10 dias depois que eu vou subir, em algum dia talvez vocês desanimem, às vezes o Pedro, cara, não vai acontecer, mas aí vem o João, não, vai, vem, vamos abandonar, nós chegamos até aqui, vamos junto, a gente já veio aqui, quanto tempo a gente andou junto, quantos anos nós estamos esperando aqui, até que de repente, irmãos, e guarde isso, até que de repente eles ouviram algo, porque às vezes a gente está esperando para experimentar um avamento, um sentimento, um toque extraordinário, mas é uma palavra, é uma voz, é um som, e para você experimentar avamento, você tem que estar ligado aos sons. Eles estavam reunidos e de repente eles ouviram um som como de um vento impetuoso, e nessa versão, um poderoso vendaval, que encheu a casa em que estavam reunidos. Irmão, eu e você estamos aqui, nós estamos ouvindo, pregando, orando, buscando, chamando, clamando, e aí de repente, quando a gente menos espera, vem um som barulhento, e todos ouvem, aqueles que estão com seus ouvidos atentos, ouvem ao poderoso vendaval do avivamento. Porque, irmão, no tempo que a gente está vivendo, tem muita gente falando, mas pouca gente ouvindo, e avamento não é falação, é ouvição, com perdão da palavra, que eu sei que está errado. Avamento não é o quanto você fala, é o quanto você ouve. A gente ora, irmão, muito, mas fala muito, porque ouvir é uma dinâmica, eu me desespero com ouvir. Ouvir é uma dinâmica que eu me disciplino diariamente, eu tenho pavor de ouvir. Quando alguém começa a conversar comigo, eu já... fala logo, pelo amor de Deus. E aí vem, então, porque a vida, e não sei o quê. Quem é que estava falando comigo esses dias? Na reunião de presbítero lá, dos pastores e presbítero, alguém começa a falar. Aí eu falei, amigo, qual que é o final da história? Pelo amor de Deus, o que você quer comigo? Mas é desesperador, mas eu me disciplino. Aí eu fico olhando para o olho da pessoa e tentando me concentrar para ouvir. Minha mente está querendo ir longe, mas é uma disciplina, porque a gente tem desejo de falar, mas avivamento é algo que a gente ouve na busca com os irmãos. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, e oramos, e buscamos, e pedimos, de repente nós ouvimos juntos o som do avivamento. E eu quero te desafiar esse mês, porque a gente faz um jejum, e a gente não liga o celular, e a gente abandona o WhatsApp, pelo menos meio período, e não entra no Instagram, e não vai no Facebook, e não assiste série, para que seus ouvidos estejam limpos e atentos, porque o Senhor vai falar, vem um som de avivamento, ele já chegou, e nós vamos ouvir, só que não adianta só eu ouvir. Nunca é ouvido sozinho, é ouvido em conjunto. Talvez por isso que Deus fez 2 ouvidos e uma boca, não como o ditado diz, para falar menos e ouvir mais, mas porque ouvir é um par, são 2 ouvindo. O ouvido é um conjunto. Você ouve, você vai no cinema e tem um lugar adequado que você é capaz de ouvir lá no centro, completamente o som adequado, de maneira completa, mas para isso precisa ter os 2 ouvidos. Para você ver, é capaz de você enxergar com um olho só. Para você falar é a sua boca e a língua, mas o ouvido são 2. O ouvido são 2, é um par de ouvidos você compreender completamente. Já viu alguém que não ouve de um lado? Parece que aí você fala desse lado aqui. Esses dias a Elis estava reclamando, não estou ouvindo. Aí eu falei bem baixinho no ouvido dela assim, fala para a Esté que ela é fedida. Aí ela, Esté, você é fedida, você está ouvindo? Foi exatamente isso que eu falei.
Aí eu falei, não, você está ouvindo, não foi? Que ela estava reclamando do ouvido. História verídica, real. Não é de pescador, não. Então, irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. E todos juntos nós ouvimos o som do avivamento. Às vezes a gente está com os olhos e os ouvidos fechados, porque a gente está ouvindo tanta coisa. Mas quando a gente se junta para um único propósito: ouvir a voz de Deus. Fala para quem está do seu lado aí, nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir. Então o poder do avivamento, irmão, é ouvido unanimemente, nessa busca unânime de todos os irmãos. Aí o texto continua, verso 16: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Sabe o que é legal desse tempo? É a capacidade desse texto, é como Lucas, ele sempre está dizendo todos, é todo tipo de pessoa. E aí ele usa um exemplo, ele fala assim, olha, eu derramarei o meu espírito, como havia sido predito há tempos pelo profeta Joel. E aqui na nossa tradução vem assim, nos últimos dias. Mas a ideia aqui não é nos últimos dias no sentido de colocar para o futuro, mas é no sentido de trazer para o presente. O que Pedro está falando é o seguinte, gente, isso que vocês estão vendo e ouvindo é o que Joel profetizou há alguns tempos, mas está acontecendo hoje. Já pensou que loucura? Há 2000 anos, os últimos dias começaram. Como alguns pensam e dizem, não é isso, os últimos dias, não é isso que Pedro, e não é essa a intenção do texto. A intenção é mostrar que no coração daqueles homens, daqueles apóstolos, havia um desejo tão forte, tão urgente do Espírito Santo e do avivamento prometido, que eles queriam que aquele fosse o último dia. Que a vida acabasse ali, que Jesus voltasse ali. Eles estão falando assim, gente, isso que nós estamos vivendo e pedindo é o final, é a volta de Cristo. Aí alguém fala assim, nossa, mas Cristo falou há 2000 anos e ainda não voltou. Sim, e talvez ele não volte hoje, nem amanhã, nem daqui a 1000 anos, mas eu preciso buscar o Espírito Santo hoje, com tanto fervor, com tanto desejo, com tanto amor, como se ele tivesse amanhã me chamando para ir com ele. É esse desejo que gera o avivamento. Quando a gente busca o Espírito Santo como a última coisa da nossa vida, como tudo que a gente tem, ele vem. Agora a verdade é que a gente igreja e a gente mundo tem muita opção. E quando a gente tem muita opção, Jesus deixa de ser a única opção. O Espírito deixa de ser a única opção e gera uma opção. Então, por exemplo, por que eu vou domingo na igreja? Não, se eu não tiver cansado, se eu tiver tempo, se der na minha agenda, eu vou. Como que a gente lida com a oração? Como que a gente lida com a leitura bíblica? Agora experimenta, irmão, não ter dinheiro para pagar uma conta. Você vai ver que você vai orar, ler a Bíblia e jejuar como nunca na sua vida. Eu fiz isso, 5 anos, não tinha dinheiro para pagar, só Jesus sabia como ia pagar, não gosto de falar com os outros. E aí, o que eu tinha que fazer? Jejum, oração, leitura bíblica. Agora, eu não tinha nenhuma opção. Aí deu ruim, irmão. Deu ruim não quando eu não tinha opção, mas quando eu tinha opção. Sabe quando eu tive dívida? Não foi quando eu não tinha dinheiro, foi quando eu tinha dinheiro. Porque aí eu parei de buscar e de priorizar o Espírito com o mesmo fervor para pagar minhas contas, como antes. Como eu não tinha, só tinha o Espírito, aí eu tinha um fervor, irmão, porque eu só tinha Ele. E aí o Espírito tocava em gente que eu nem conhecia nos lugares mais distantes do mundo. Mas aí quando eu tinha conta, eu tinha planilha, eu tinha agenda, eu tinha programação, e aí foi onde eu me enrolei. Porque eu tinha tudo menos o mesmo fervor do Espírito. Quando a gente está doente, quase morrendo, o que a gente faz? Campanha na igreja, ciclo de oração, chama o pastor, unge com óleo e entra num jejum maluco, mas quando a gente está com saúde?
Quando a gente não tem mais o que fazer no casamento, a gente vem todo dia, ora, jejua, vai no grupo, entra na intercessão da quarta, mas quando o casamento é uma benção, a gente sai para jantar, a gente vai no cinema. A gente perde o senso de urgência. E o Espírito Santo, ele toma a nossa vida, e a igreja do avivamento é marcada por esse senso de urgência. Ela sabe que Jesus está voltando, ela sabe que Jesus está batendo a porta, ela sabe que Jesus quer a prioridade, o tempo, salvar aquela alma que você talvez nunca mais vai encontrar, só amanhã no metrô, e aí você está com essa urgência, com esse fervor, com essa busca, e aí vem um avivamento. Eu oro muito, porque eu fico pensando assim, eu estou ficando velho, se Jesus não fizer algo extraordinário, me usar para abençoar a vida, levantar uma geração por meio de mim, daqui a pouco eu estou velho, e aí eu vou ficar igual a alguns velhos. Aqui na igreja não tem velho, tem gente experiente, alguns velhos que não faz jejum porque tem que tomar remédio, não faz jejum porque dói as costas. Até vi a irmã, a Matedi, né, pregar aqui, falar no dia, lembra quando ela pregou e falou assim, esse pastor é maluco, faz esse jejum doido. E aí o Espírito Santo falou com ela, Matedi, abre em Lucas 1 aí, veja a história da profetisa Ana. Aí quando ela abre, aí a profetisa Ana vivia no templo, orava e jejuava todos os dias, aos 92 anos. Entendi para o Espírito Santo, entendi o recado. Porque o tempo vai passando, gente, e a gente vai perdendo o senso de urgência. A gente vai acostumando, a gente vai deixando, a gente vai tendo os nossos próprios conceitos. E, irmão, a igreja e a vida e a comunidade, e a pessoa que vai experimentar um avivamento é a pessoa que tem tanto desejo no seu coração, a igreja que tem tanto o sentimento de urgência de transformar o bairro, de transformar a cidade, de salvar vidas, que ele vai falar, nossa, Jesus está voltando, estes são os últimos dias, e isso que nós estamos buscando e vivendo é a promessa dos últimos dias. E a gente faz isso. Mas olha o texto, verso 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Sabe o que é incrível? É que o Espírito Santo, primeiro que ele não faz acepção de pessoas, isso é lindo. Você pode ser rico e não ter o Espírito Santo, e ser miserável e ser cheio do Espírito Santo, né? Você pode ser lá na empresa o funcionário, e na igreja ser o pregador da palavra. Quantas pessoas, né, que a gente tem no nosso ambiente, que são pessoas simples, que às vezes não falam no trabalho, mas são tomadas pelo poder do Espírito Santo na igreja, com uma ousadia extraordinária, porque Jesus, o Espírito Santo, o avivamento é uma experimentação para toda geração e todo tipo de pessoa. Veja, são jovens e velhos, servos e senhores. Os jovens que não têm poder não têm visão, não são capazes de enxergar, não têm todas as respostas, cheios do Espírito Santo, eles têm as respostas, eles enxergam além, eles têm visão sobrenatural. Os mais velhos que pararam de sonhar porque os dias estão acabando, e para que sonhar? Quando são cheios do Espírito Santo, eles têm sonhos espirituais, eles renovam as suas forças, eles vêm além, eles voltam a sonhar. Os servos que não têm palavra, eles profetizam, e os senhores que falam nos empregos e mandam, eles servem, porque o ambiente de avivamento é um ambiente marcado por gerações cheias do Espírito Santo, por pessoas cheias do Espírito Santo, independente da cor, independente da raça, independente da idade, independente da palavra, independente se sabe ler ou escrever, independente se sabe falar ou não sabe falar, cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós somos capazes de sonhar, de enxergar, de profetizar. Por isso que a igreja precisa ser um ambiente de todas as gerações. Na igreja não fala só o mais velho nem o mais novo.
Na igreja não trabalha só porque é novo ou só porque é velho. Na igreja não trabalha porque tem dinheiro ou porque é pobre. Na igreja, e a igreja que experimenta esse avivamento é uma igreja em que todos são aptos e estão disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo de Deus. E só tem uma coisa que vai te fazer experimentar isso, é falar assim: eu quero ser usado. Só isso. Se você não quiser, ele não vai usar. Mas se você falar assim: eu quero, irmão. Minha avó não sabia ler nem escrever, aprendeu a ler e escrever na Bíblia. E centenas e dezenas de pessoas são assim na igreja. E talvez as maiores edificadoras da igreja ao longo das épocas foram mulheres anônimas, senhoras que a gente nem sabe o nome, que algumas nem sabem escrever, mas que foram usados com palavra profética. Essa igreja que estava cheia, sempre esteve cheia de mulheres que não eram muito conhecidas, que não tem o seu nome escrito, como a irmã Aurora, como a irmã Leocádia, como a própria irmã Martedi que está entre nós, irmã Eupide, tantas outras mulheres que colocaram lá no seu joelho no chão, em oração, cheias do Espírito Santo, e profetizaram por pessoas como eu. Eu sou fruto da palavra profética dessas irmãs. Essa semana uma irmã, o pastor César estava visitando uma irmã, e a Kézia estava até do meu lado ali no escritório. Quando ele ligou: posso ligar? Eu estava trabalhando, ocupado, tem uma irmã que quer falar com você. Aí atendi por ligação. Quando ela falou: irmã Maria Ferreira, conhece, Daniel? Que está lá no litoral. E ela falou: ai, Samuel, eu te peguei no colo, orei por você. E com certeza o nome dela deve estar lá na minha Bíblia, quando eu nasci, porque ela falou que pegou no colo. Aí pronto, né? Já destruiu esse menino aqui. Aí eu falei: nossa, irmão, obrigado, porque se não fosse essa oração, eu não chegava aqui. Não fosse oração, não existia esse menino aqui, esse pregador. Eu vejo você na internet, eu vejo as suas pregações, glória a Deus pela sua vida. Eu falei: glória a Deus pela sua vida, porque Deus usa exatamente dessa maneira. Deus faz exatamente isso, irmão. Um avivamento é experimentado em toda a geração. Se você está aqui com seu filho pequeno, tá? O Arthur, né? Olha lá o Arthur, eu fui lá orar por ele, coloquei a mão na cabeça do Arthur, falei: Espírito Santo de Deus, encha a vida do Arthur, encha a vida da Bia, enche as nossas, enche as crianças, enche os adolescentes, enche os adultos, enche os velhos, enche os que estão lá em casa, todas as gerações, experimentando, profetizando, falando, sonhando, tendo visão. Isso é o avivamento. Eu ia pregar e essa semana todo mundo resolveu sonhar comigo. Só ontem alguém não me mandou sonho, mas toda semana a gente me mandou sonho. Hoje de manhã cheguei na igreja e alguém falou: sonho que o senhor queria compartilhar. Falei: porque é exatamente isso, o ambiente, irmão, o ambiente do avivamento é um ambiente de sonhos e visões, é um ambiente de revelação. A gente se acostumou a não ter isso, a gente se acostumou a não ouvir mais palavra profética, a gente se assusta quando no domingo desse uma irmã se levanta e fala profeticamente, é usada por Deus. A gente se assusta quando ouve uma voz. Tinha crente há um tempo atrás que nem falava em língua no microfone. Tem cabimento isso, Wesley, Ana, aqui dessa igreja? Meu Deus, onde nós estamos? O que nós estamos vivendo? Nós acostumando com o normal, nós acostumando com a coisa normal. Não é assim, é jejum, é oração, é falar em línguas, é normal o ambiente do avivamento, gente sendo batizada, é normal na igreja avivada, gente falando em línguas, levantando palavra profética, sonhando, entregando, sendo curada, é normal no ambiente de avivamento. Tem que ser normal para a gente. Quando o pastor Will pega falando em língua, quando alguém entrega profeticamente uma palavra, quando o irmão sai do lugar e entrega algo para você, é normal, irmão. Vai acontecer isso aqui, viu? Já está acontecendo. Você está aí no seu lugar, de repente chega alguém do seu lado aqui, falando no seu ouvido assim: ei, não é igual uma irmã falou hoje: pastor, eu tenho dom, mas eu não falo, eis que te digo. Eu falei: eu também não. Vários domingos aqui eu entrego palavra profética direto, você às vezes nem sabe que eu estou falando em profecia. Eu até tenho que fazer isso para ver se alguém sabe que é profecia, né? Eis que diz o Senhor.
De vez em quando eu até falo quando eu lembro. Mas a maioria das vezes eu falo. Só falo. Aí ela chegou e falou algo de mim, para mim, ali na saída, hoje mesmo. Falou, pastor, não. O Senhor está dizendo assim, olha, não negocie isso. Não abra mão, foi essa palavra. Não abra mão disso. Eu falei, é Deus, certeza. Não precisa nem falar que é profecia. Eu falei, você tem dom de profecia? Tenho, pastor. Eu sou usado desde 2 anos e fazia tempo que eu não era usado. Ontem o Senhor falou comigo, entregou no meu coração. Eu falei, então é o seguinte, a partir de agora você vai ser usada sempre. Para com isso, abre essa boca aí. Estou precisando disso. Coisa maravilhosa, estou numa negociação, dor de cabeça, queimando os neurônios, e vem alguém e fala assim, sem saber de nada, não abra mão disso. Eu falei, é isso mesmo então. Coisa linda, você está lá, esperando uma voz de Deus. Esse é o ambiente que nós precisamos viver, irmão, esse é o avamento que nós precisamos experimentar, em que todas as pessoas estão tão cheias do Espírito Santo, que jovens veem, velhos sonham, servos e servas profetizam. Fala para quem está do seu lado aí, olha, abre essa tua boca. Eu estou tão empolgado com o que Deus está fazendo nesse dia, tipo o pastor Will falou, pega mais lá para mim, que eu nem preguei de manhã e estou sem voz. Porque eu cantei, orei tão empolgado, irmão, com tanta vontade, mas tanta vontade, porque eu estou com a mesma sensação do pastor Will, que é uma sensação profética espiritual, de que esse maio desse ano, Deus vai mudar uma chave em nós, Deus vai mudar uma chave na igreja. Tem alguma coisa que Jesus está fazendo de maneira extraordinária. Ele já está fazendo, né? E vai mudar uma chave na sua vida. Se você estiver ligado ao que o Espírito Santo está fazendo, obrigado. E aí eu não consegui me conter de manhã, estava cantando alto, gritando, chorando, profetizando, e agora eu que me vire. Agora olha o verso 19. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. Sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, a gente já falou aqui, cansou de falar de sinais, tem 2 meses, não é verdade? Nós falamos de sinais, nós vivemos sinais, nós falamos de conquistas, nós vivemos conquistas. O avivamento é um ambiente de sinais, é um ambiente de conquista, é um ambiente de prodígio, é um ambiente que a gente vê coisas incomuns. Sabe aquele negócio, eu lembro de uma vigília que eu fui lá em São José, chovendo muito, e a gente foi no monte, mas chovendo, irmão, chovendo, e aí a gente começou a ficar preocupado, e eu era um pastor muito mais bravo do que eu sou hoje, né? Porque hoje eu sou calminho, vocês estão pegando um pastor já meia vida, né? Mais calminho, já mais experiente, né? Mas lá, irmão, era o cão chupando manga, e aí o pessoal começou, pastor, chovendo, vocês são crentes não? Vão subir todo mundo, ninguém vai ficar molhado aqui não. E eu falei, meu Deus, olha a loucura que eu falei, mas vamos embora. E eu acreditava nessas loucuras, acreditava talvez até mais que hoje, tem que voltar a acreditar mais. Era mais jovem, era mais maluco. E aí subimos, e aí o pastor Walter, que era o nosso pastor auxiliar, Deus tomou ele lá no Espírito Santo de maneira incrível, no meio daquele mato. E aí, imagina, monte, né, irmão? Chuva no monte, já sabe a bagunça que ficou. Lama e aquela bagunça toda. Irmão, o pastor Walter caiu no chão e saiu rolando lá na lama. E saía rolando, e rolando. E eu, nossa, olha o Walter, olha o Júnior. Está rolando na lama e nós estamos orando e falando língua, aquela coisa toda. E aí acabou a vigília, descemos. Quando nós chegamos lá embaixo,
Eu falei, Walter, liga a luz aí para ver como é que está essa tua jaqueta, que tu deve estar todo sujo. Limpinho, irmão. Nenhuma sujeirinha de lama. O sapato, um barro. Meu sapato dele, tudo barreado até em cima. Mas ele, a roupa, a calça, a jaqueta, limpa, como se ele não tivesse nem se molhado. Como é que um negócio desse é possível? Sinal, maravilha, prodígio, coisa sem explicação. Dentro da igreja, coisa sem explicação. Mano, já acessei minha conta com dinheiro de gente que nunca se manifestou e eu não sei, CPF inexistente, conta desconhecida, eu nem procuro muito não, tá? Entrou na minha conta, eu dou uma olhadinha, vejo se não é engano, mas já sei, é Deus. Coisa que você não imagina, prodígio. Falei da missionária Dulcira que o documento apareceu na cadeira dela. Acordou de manhã, um documento que ela nunca viu na vida, que estava faltando para aposentadoria. Um dia ela acorda, está num envelopinho na cadeira. Jesus foi lá, pegou lá no ambiente, lá no governo de Rondônia, tirou uma cópia autenticada, colocou num envelopezinho, colocou na cadeira, que era o documento que faltava para ela se aposentar. Porque sinais e prodígios são evidentes quando há um avivamento. E eu não estou falando isso aqui só para a gente pensar assim, não, isso é legal, mas é para a gente viver isso, irmão. Para te incentivar a jejuar mesmo, porque é capaz, vai acontecer. Te incentivar a orar mesmo, porque vai acontecer. Você está aí há anos buscando um negócio, e Deus nesse mês vai falar assim, eu vou mostrar para ele, vai acontecer agora, só porque ele está me buscando. Quem não estava procurando documento? A gente estava orando, buscando a Deus, e aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias, sinais, maravilhas, prodígios sem explicação. Abre uma porta que você não imagina, sai uma causa que você nem lembra que existia, gera uma cura que você nem sabia, da doença que você nem sabia, a salvação de alguém da sua família, um carro, em vez de bater, atravessa. Eu já andei mais de 120 quilômetros sem combustível. Eu não tive a ousadia do Bispo Gessé, que fez uma viagem inteira sem combustível, até o Nordeste. Não tinha. Orou, pôs a mão no tanque e falou, eu vou. Mas eu andei 120 quilômetros, não tinha dinheiro, irmão. Tinha que pregar, tinha que ir para a igreja. Tinha duas opções, Deus mandar uma oferta, ou Deus, então eu falava, Senhor, ou o Senhor manda oferta, ou multiplica o combustível, faz andar. 120, 80 foi mais de, nossa, 80 eu nem sei quantos, eu tinha um Fiesta igual, Fiesta, é o nome Fiesta? Um Fiesta vermelhinho, igualzinho do Will, que eu nem gosto de lembrar. Fiesta, ele, nossa, era uma benção, ele tinha 3 barulhinhos, um de 80, um de 40, um de 60 e 40, não é isso, Will? 80 era assim, começa a orar, 60, jejum, 40, milagre, e aí, irmão, some, quando chega no 40, some, fica 2 risquinhos, os sem vergonha não deixa chegar no 0, quando passa do 40, ele some, aí você não sabe mais. E aí era bom nem saber mesmo quanto tinha andado. Eu só sabia que eu tinha andado 120 depois. Agora, o gás é um desses que nós estamos nesse negócio aí. Eu nem sei quando foi a última vez que nós trocamos gás. Aí esses dias eu pensei, vou comprar o reserva. Eu lembrei da minha experiência, falei, comprar não. Que o dia que eu comprei acabou o gás, deixa ele quieto aí. Não vou comprar mesmo. Qualquer dia deles eu falo aqui quando ele acabar, mas olha, nem sei quando foi que eu troquei esse gás. Ano passado, com certeza. Ano passado, esses dias eu fiquei tentado porque baixou o preço, né? Aí eu falei, nossa, baixou o preço, vou comprar o gás, aproveitar, Deus está me abençoando. Aí eu falei, você está louco? Está abençoando, deixa abençoar mais um pouquinho. Irmão, Deus vai fazer sinais extraordinários num ambiente de avivamento. As pessoas vão ser atraídas por esse sinal. Isso aqui já é um sinal.
conversões, transformações, salvações. Isso é um sinal de que nós estamos num ambiente de avivamento. Famílias reunidas, vidas, pessoas que a gente ama no nosso círculo. Isso é um sinal, irmão. Deus vai manifestar no meio desse avivamento que nós estamos vivendo o poder dele. Você pode falar isso para alguém com fé que está próximo de você? Olha, Jesus quer manifestar poder na sua vida. Sinal, maravilha. Agora isso é para quem? Isso é para quem quer, para quem busca, para quem acredita. Eu fico com pena de quem não acredita, de quem não busca, de quem não quer, porque é para quem quer, é para quem busca, é para quem acredita. E o meu papel hoje aqui é só provocar você e falar assim: olha, creia, busque, vamos junto. Se tiver mal, vem aqui na terça junto, nós vamos orar. Irmão, e esse mês você vai orar à vontade, viu? Fica ligado, nós vamos orar muito, e buscar muito. Para você que está na primeira vez no mês do avivamento aqui da igreja, é isso. Terça-feira que a gente faz, ora. Na casa de oração que a gente faz, ora. Nos domingos que a gente faz, ora mais um pouco. E eu quero, só para não, como é que é? Só para fugir da regra, orar agora, que é o que nós vamos fazer. Porque a gente ouve assim um avivamento, tudo isso a gente precisa fazer o quê? Senhor, manda um avivamento. Senhor, manda um avivamento. Senhor, manda um avivamento. Manda um avivamento. Pai, você quer solucionar os problemas do seu filho? Traz ele no mês do avivamento. Marido, quer solucionar o problema da sua esposa? Traz ela no mês do avivamento. Faz ela experimentar um avivamento. Chefe, quer resolver a sua empresa? Avivamento. Família, avivamento. Eu nunca vi uma família avivada com problema. Eu nunca vi uma empresa avivada com problema. Eu nunca vi uma vida avivada com problema. Porque o Espírito Santo, ele é tão poderoso e ele enche tanto a gente, que todas as outras coisas vão saindo embora. Você já viu como é que é o processo de purificação do ouro? Você já viu? É uma panelinha, eles colocam o ouro, e o ouro está cheio de coisa ruim. E aí eles esquentam o ouro, e mete fogo no ouro. E aí a sujeira vai indo para a base, vai encostando no canto da panela. E aí o ourives, não sei porque isso aí, o pessoal faz isso lá em Rondônia, a rodo. Vem com uma pinça ou com uma colherzinha e tira. Porque o fogo vai empurrando as coisas ruins para fora e ele tira. É assim que o fogo do Espírito faz com a gente. A gente experimenta o avivamento, irmão, não vai dando espaço para coisa ruim. Tem um problema não solucionável na sua vida, seja cheio do Espírito Santo. Tem uma situação impossível no seu casamento, encha-se do Espírito Santo. Está com uma luta aí, enfermidade financeira, experimente um avivamento. E o fogo vai empurrar tudo isso para a borda. E aí você só vai pegar a pinça assim e jogar no lixo. Vamos fazer isso. Você pode juntar aí com alguém e orar nessa hora. Se coloque de pé. Faz essa oração. Fala assim: Senhor, nós queremos viver um avivamento. Nós queremos viver um avivamento. Nós queremos viver um avivamento. Ora com alguém, pelo amor de Deus, agora. Faz uma oração junto com a gente. Fala assim: nós queremos viver um avivamento. Nós queremos viver um avivamento. Nós vamos viver um avivamento. Senhor, enche a vida do meu irmão. Enche a vida dele agora. Enche o coração dele agora. Enche agora, Senhor. Enche agora. Enche agora.